Então Jesus ele chamou aqueles discípulos a atenção. Manda o povo sentar. Jesus ele operava milagre constantemente. Mas muitas vezes nós, lendo a Bíblia, nós começamos a perceber quantas vezes ainda duvidaram de Jesus. Imagina de mim e de você. Quantas vezes questionaram o que Jesus ia fazer. Quantas vezes os próprios discípulos olharam, mestre, como tu vai alimentar a multidão? Com 7 peixes, com 7 pães e alguns peixinhos. Aleluia! Jesus ele não faz como eu e você faz. Jesus não vê como eu e você vemos. Jesus ele tem uma maneira diferente de trabalhar. Precisamos entender que ele não precisa da minha ajuda nem da tua ajuda para fazer o que ele tem para fazer. Muitos dizem, só vai crescer se for assim, só vai crescer se for daquele jeito. Mas o Senhor diz, vai crescer do meu jeito. Vai ser do meu jeito, porque do jeito dele é o jeito melhor. O jeito dele, ele fala na palavra, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. E assim como os meus pensamentos são mais altos do que os teus. E os meus caminhos são mais altos do que os teus. Aleluia, eu vou fazer coisas grandes. Então nós temos que confiar. Não temos um Deus pequeno, temos um Deus grande. Então opera segundo a minha e a tua fé. E ainda mais muitas vezes quando não temos fé. Porque aqueles discípulos estavam olhando para a dificuldade. Para a multidão que estava à sua frente com fome. Depois de uma longa caminhada no deserto. Quem sabe aquela multidão estava ali cansada, exausta, com fome, com sede. A palavra de Deus vai dizer que eles tinham jejuado. Estavam ali. E Jesus disse, não. Eu não vou despedir eles de mãos vazias, não. Aleluia. Chama eles, manda sentar. Porque eu sou Deus de providência. Aleluia. Ninguém que vem até Jesus sai do mesmo jeito. Ninguém que vem até Jesus sai de mão vazia. Ninguém que se aproxima de Jesus vai sair desprezado, com fome, perambulando no caminho. Porque o nosso Jesus, ele vai entender a tua necessidade. E ele vai operar de acordo com a tua necessidade. Jesus olhou para a necessidade daquela multidão. Aquela multidão já tinha se alimentado da palavra. Mas aquela multidão precisava se alimentar fisicamente. Jesus ele nos ensina com isso o que é missão. A missão é nós podermos levar a palavra de Deus, o alimento espiritual, mas também nós levarmos para as pessoas o alimento material. Se o alimento material não fosse algo importante para um missionário, para um pastor, para um irmão levar ao outro, o próprio Jesus não tinha atentado para a necessidade daquele povo. Mas Jesus Cristo percebeu, mesmo sem eles falarem, mesmo talvez sem eles pedirem. As Escrituras não nos revelam se aquele povo chegou até Jesus e pediu. Mas a Escritura nos revela que Jesus observou. E Jesus, vendo que a multidão estava cansada, com fome, e ele sabendo a condição física que não suportaria aquela multidão passar por aquele deserto inteiro até chegar na sua casa com vida, porque Jesus temia que eles desfalecessem no caminho. Ei, Jesus não quer que você desfaleça no caminho. Ei, se alimenta e segue, aleluia. Ei, não para. Muitos estão ali se alimentando da palavra, sim, mas estão cansados. Ei, Jesus ainda é o mesmo. Ele diz nessa noite, se alimenta e segue. Ele não te despede para casa de mãos vazias. Jesus, ele viu que aquela multidão, se fosse andando daquele jeito, ia desfalecer. Ele quer que você permaneça firme. Se for preciso te dar o pão espiritual, ele quer te dar. Se for preciso dar o pão material, ele quer te dar. Se for preciso, aleluia, mover o céu, a terra e o mar para te abençoar, ele vai te abençoar. Jesus, ele ama os que o amam. E a palavra de Deus fala que Deus diz na sua palavra, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque o nome dele, porque ele está perto. À distância de um clamor, à distância de uma oração, aleluia.
quando nós oramos, nós movemos o sobrenatural de Deus. Quando nós oramos, nós vemos o impossível de Deus. E nessa noite Deus quer operar o teu milagre. Aleluia, glória a Deus. Permaneça firme. Permaneça na presença. Porque Ele, ainda que você tenha alguns peixinhos, Ele vai multiplicar. Ainda que você tenha só 7 pãezinhos, para muitos é impossível, mas para Deus não há nada impossível, amém? Então, nessa noite de campanha, o quarto passo da campanha Portas Abertas, para muitos é impossível ver essa igreja cheia, permanecer cheia, com membros, com pessoas dedicadas, com pessoas compromissadas, mas para mim, que tenho fé no meu Deus, para mim é só uma questão de detalhe, é só uma questão de tempo, aleluia, porque para o meu Deus, Ele vai transformar os meus 7 pães para alimentar uma multidão, e eu creio, em nome de Jesus, e desde já agradeço ao Senhor, pelas suas maravilhas que Ele tem feito, e em nome de Jesus, eu quero dizer para você também nessa noite, igreja do Senhor, glorifica Ele, exalta Ele, diz que Ele é grande, independente da situação, independente de como esteja teu armário, tua geladeira, teu guarda-roupa, independente de como esteja teu casamento, tua vida sentimental, a tua empresa, porque muitas vezes quando as coisas estavam difíceis na minha vida sentimental, eu dizia, não vou louvar mais, não vou pregar mais. Olha, para de condicionar Deus, para de ser menino, para de ser menina, para de querer colocar Deus no canto da parede, para de querer fazer Deus, se você não fazer isso, eu não faço aquilo, porque Deus, Ele não precisa, aleluia, da tua ajuda para operar o teu milagre. Deus, Ele precisa da tua obediência. Deus, Ele precisa da tua abnegação, que você larga o mundo, que você larga os desejos da carne, os desejos que não agradam a Ele, somente isso que Ele quer, que você entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus.